Uniu o popular ao clássico no cenário da dança de salão contemporânea. Ainda menino, já arriscava uns passos de dança de salão ao lado dos adultos. É coreógrafo reconhecido com belos prêmios na sua bagagem. É pedagogo e aliou a pedagogia à dança. Carioca da Gema, de Cavalcante pro mundo. No perfil de hoje eu converso com o dançarino, coreógrafo e meu amigo Carlinhos de Jesus. Carlinhos, que bom ter você no perfil, é uma alegria. É um prazer estar aqui de volta. Quantos anos, hein? Eu já estive aqui com você. É verdade. E voltar aqui hoje é uma alegria muito grande. E muita história que acontece, passa o tempo, mais histórias vão acontecendo. Tem mais histórias além daquela. Esse aqui é o melhor, Muita né? coisa, né? Como diz o meu filho, segue o baile. No teu caso, isso é literal, né? Segue o baile. Literalmente, gostei disso. Literalmente. Ele diz, segue o baile. Meu filho sempre fala isso. Mãe, segue o baile. Eu digo assim, eu sou da vida que segue. Então, segue o baile. Segue o baile. No teu caso é literal. Gostei. Você começou sua história, como eu disse, com 8 anos você já arriscava uns passos de dança nos salões, nas festas que seus pais promoviam. Daí você virou pedagogo. Você virou pedagogo por quê? Porque você tinha que dar uma satisfação para eles ou porque você achava que ia dar pé? Satisfação para eles eu tinha que estudar, né? Eles queriam que eu estudasse, não sei o quê. Minha mãe dizia que eu ia ser médico. Minha mãe, o tempo todo, eu me lembro da minha infância, minha adolescência, e até eu ir para a faculdade. Ela, não, você tem médico. O sonho dela é que o filho dela fosse médico. E eu cresci querendo ser médico, me achando médico, e até às vezes me vestindo como médico. Usava branco, me achava assim. Mas no vestibular eu fiz para direito, porque eu já estava encaminhando meu trabalho para uma área que direito era mais, vamos dizer assim, interessante. Né? E no meio do caminho eu mudo para pedagogia, porque eu já estava empregado, funcionário público, e na área de educação. Aí eu mudo para pedagogia, me formo em pedagogia, mas já como hobby com a dança, até que nessa instituição a dança virou uma ferramenta de trabalho, e dali de especialista em educação me tornei diretor da instituição, da diretoria, e tudo através da dança, mas o meu formado em pedagogia até que eu optei por sair da instituição. Quando você fazia pedagogia, você chegou a aliar um pouco da área pedagógica à dança, não foi? Mas foi fundamental. Porque quando eu mudo minha faculdade de Direito para Pedagogia, eu já estava numa atividade, eu era recreador de uma instituição do Estado, de um órgão do Estado. E eu vi ali a importância do curso de pedagogia, porque eu já era lotado no setor pedagógico dessa instituição. Ao me formar em pedagogia, eu já estava dançando como hobby. Sempre dancei, desde 8 anos de idade, que eu já pulava o muro de casa para ir para as gafieras do bairro. Mas na instituição, a dança era o meu hobby, era a minha terapia. Sua válvula de escape daquele mundo que você estava vivendo. Daquele mundo muito conturbado, um trabalho muito tenso, porque eu lidava com menores infratoras de segundo ofício, menores com distúrbio de conduta social grave. Né? E então eu saía da instituição e ia para as gafieiras, para o Forró Forrado, na Rua do Catete, para a Estudantina, para os lugares para dançar. Mas no tempo que você estava dançando assim, amadoramente, não te passava pela cabeça em ser profissional? Não, nunca passou? Nunca passou. As pessoas pediam muito, Carlinhos, me ensina a dançar, Carlinhos, me ensina a dançar. Mas a dança não tinha uma forma didática, nem vamos dizer assim, acadêmica de se ensinar. Se ensinava, quem ensinava, se é que ensinavam, e tinha a Academia Moraes e tal, que devia ter lá a sua didática. Mas foi aí que entrou a pedagogia, quando eu me formo em pedagogia. E tamanha insistência das pessoas me pedindo para ensiná-los a sambar, e a necessidade como uma terapia, e também, lógico, sim, como uma terapia, os pedidos, e o resultado disso foi, vamos dizer assim, uma grande ajuda nas minhas finanças no final do mês. Cheguei a tirar muito mais do que eu ganhava no Estado só com dança. E eu comecei a ministrar as aulas. Aí é que eu sentei, usei toda a minha didática, tudo que eu aprendi na faculdade, no curso de pedagogia, metodologia de ensino, psicologia do ensino e tal, planos de aula, planos de curso. Eu comecei a montar. Na verdade, então, você é o responsável por estruturar, digamos assim, didaticamente, a dança de salão. Porque a partir
partir de você, as outras pessoas dançavam, e muita gente dançava muito bem, você certamente tem gente antes de você que dançava muito bem, mas era de uma forma amadora. Quem sabia, não fazia daquele jeito. Não acadêmica, né? E até hoje, se você for na minha academia, nós temos mudou para terça agora, eram todas as segundas, eu tenho academia, lá se vão uns 30 anos. Então eu tenho uma reunião pedagógica em que eu discuto com todo o corpo docente, todos os meus professores, eu discuto a questão das turmas, da didática, da metodologia que nós estamos empregando, do plano de aula, discutimos passos, movimentos, denominações desse... Então você passou a estudar mesmo, academicamente, como funciona a dança, Exato. os estilos de Exato. dança Como também. A academia é uma escola, na escola você não tem um departamento pedagógico, você não tem orientação pedagógica, você não tem todo um corpo acadêmico para que aquela escola funcione. A academia, para mim, é a mesma coisa. Então, um aluno que está com dificuldade de pegar determinado movimento, ele é observado e é transferido ou é incentivado através das aulas particulares a adquirir o conhecimento para acompanhar a sua turma. Senão, ele é transferido para uma turma condizente do seu grau de entendimento e de assimilação da dança. Porque nem todo mundo assimila da mesma maneira todos os ritmos. Isso não existe. No mesmo tempo, isso não existe. Então, você... E tem gente que dança melhor uma coisa que outra, não tem? Exato. Tem um ritmo que o cara se sobressai melhor, ou aprende de uma forma mais rápida, ou ele diz que não gosta daquele. Agora, na minha academia, obrigatoriamente o indivíduo passa por 3 ritmos básicos, principalmente o bolero, que é de onde a gente extrai toda, vamos dizer assim, seria a alfabetização na dança. Isso é fundamental. Muita gente, às vezes, quer logo sair riscando os salões, dançando, e perde o sabor e o fundamental, que é essa parte básica, o beabá, que é onde você vai adquirir conhecimentos, vai preparar o teu corpo para tudo que vem adiante. Você pular essa fase seria a mesma coisa de uma criança pular, né, a alfabetização, partir para uma outra coisa. Lá na faculdade, uma criança mal alfabetizada, ela vai ter problemas até no vestibular, até lá no curso. Será um universitário provavelmente ruim, se não correr atrás do prejuízo. O teu estilo é o samba, Carlinhos? Preferencialmente? Foi sempre o samba. O samba, eu garoto, eu me embalava dormindo na minha casa, eu chupava o dedo da mão esquerda, e eu me embalava para dormir, ao som da batucada da escola de samba, da Em Cima da Hora, que é a escola de samba do meu bairro, onde eu fui criado e onde toda a minha cultura de samba vem dali, daquele reduto do bairro e da minha escola Em Cima da Hora. Então, eu ficava me balançando até que eu dormia. Então, o samba me embalava, né? Então, o samba é o meu ritmo, vamos dizer assim, meu ritmo mãe, né? Mãe e pai na dança e nessa cultura do corpo em movimento, de eu gostar de dançar alguma coisa, sempre foi o samba. Agora, naquela época, tinham muitas festinhas, os hi-fis, né, que aconteciam, que eram muitas música de dançar coladinho, eram os boleros. Dancei muito Lúcio Catica, Bienvenido Granda, Só Lamento uma Vez, Amei a Vida. E eu lá dançando, apaixonado por todas as meninas que dançavam. E elas também deviam ficar apaixonadas porque tinha um cara que sabia dançar. Era muito legal essa época. Pois que sabia dançar, que sabia ensinar, provavelmente, né? Porque você era uma fase assim do romance, as músicas, a dança, toda essa magia que envolvia aquela época nas festinhas, nos hi-fis, né? Então a dança sempre foi uma coisa, o samba sempre foi muito forte, mas eu me lembro que os anos dourados, as canções, os foxes americanos, as big bands, Duke Ellington, Louis Armstrong, Glenn Miller. Você também curtiu isso tudo? Nossa, eu era apaixonado. E até hoje, eu diria a você que são 2 ritmos que eu curto dançar. E hoje eu me dedico, vamos dizer assim, se eu tiver que dançar, escolher, eu vou dançar um desses 2 ritmos, que é o que mais realmente me toca mais. E onde você aprendia? Olhando? Na época, Rogério, era muito comum as festas, morreu o gato do vizinho. Nossa, o gato incomodava, vamos comemorar. Arrasta os móveis, enrola o tapete e virava uma festinha, virava um hi-fi. A gente levava rum merino, quando os pais permitiam, e Coca-Cola. As meninas faziam aqueles biscoitinhos salgadinho piraquê com um patezinho
e a gente passava a noite dançando, regado a Cuba Libre, e às vezes até o responsável, os pais, nossos pais, ou quem estava nessa festa, ficava com um litro de romerino para dosar a nossa bebida. Então era muito fraquinho, era um cheiro de rum, o famoso Cuba Libre, né? Então, era muito comum. Não tinham escolas naquela época. Eu me lembro que quando garoto, com 10 anos de idade, eu cheguei para meu pai e disse: pai, eu queria entrar para uma academia de dança. Ele olhou para minha cara, saiu para trabalhar, ele trabalhava na Assembleia Legislativa, onde nós estamos. E quando ele voltava, todo dia nós ficávamos esperando ele no quintal. Ele chegou, abriu a pasta dele, tirou uma folha e me entregou. Quando eu olhei, Academia de Jiu-Jitsu Marrom. Ele me matriculou numa academia só que de jiu-jitsu. E eu queria dançar. Naquela época não era comum, não existiam academias. Então você aprendia mais vendo e exercitando. Exatamente. E dançando. Porque era muito comum as práticas dos bailes. Então tinha uns rapazes mais velhos do que eu. Tinha um que, às vezes, quando eu fugia da vigilância dos meus pais, ia para o Amar, ou para os bancários de Cavalcante, para alguns clubes mais distantes da minha casa, e eu via o Bolinha. Bolinha é ainda é vivo, o Bolinha, um dos grandes dançarinos da época. O cara era enorme, grande, meio gordinho, alto, e o cara dançava que parecia que ele estava flutuando. Eu olhava para aquilo e me chamava a atenção. Como é que um cara tão grande? E era não era o Fred Astaire, não era até porque eu não tinha acesso a esses filmes da época, esses grandes filmes. Eu não via televisão e nem tínhamos tanto acesso a essa cultura. Então, o Bolinha era o meu grande ídolo, de eu olhar e eu procurava, de uma certa forma, imitá-lo, né? Então, essa foi a minha escola, foi em loco, foi dançando, eu muito mais baixo que as mulheres, então eu dançava com a cara no peito delas aqui, né? Então, eu metia a cara aqui e elas assim, segurando meu ombro, dançando. E muitas das vezes, quando o fiscal do baile olhava, eu via casal, de repente uma mulher sozinha. Aí ia lá, quando chegava, era eu baixinho e as mulheres mais altas me tiravam pela orelha, porque eram bailes para maiores de idade. Para maiores de idade você já estava lá. E eu já estava já incorporado. Aproveitando o baile. Aí essas grandes damas, essas grandes parceiras, eu acho que foi todo o meu ensinamento, né, em loco. Mas depois você aprimorou isso. Você é um profissional reconhecido, respeitado, assim. Você sabe dar aula e você sabe mais do que isso. Você sabe dançar, você sabe coreografar. E isso tem que ter um pouco de técnica, um pouco de armazenamento de conhecimento, né? Rogério, você foi fazendo isso de alguma forma. Rogério, eu diria que foi muito intuitivo, foi a pedagogia e o meu autodidatismo, a forma de eu lidar com isso. Porque o meu primeiro contato profissional, vamos dizer assim, de eu enxergar a dança, de eu ver a necessidade, de eu trabalhar o meu corpo, e vamos dizer assim, eu quero crescer nisso, então eu tenho que estudar. Eu já estava, vamos dizer assim, dando aula. Eu já fazia show, o meu primeiro grande show foi com João Nogueira, no Clube do Samba, na Barra da Tijuca. O meu primeiro clipe, vamos dizer, as primeiras coisas que eu comecei a ver a dança profissionalmente foi no programa Alerta Geral, que a Alcione fazia há anos atrás, em que o Sérgio Cabral, jornalista, me solicitou para eu dançar uma gafieira com a minha parceira, que no dia eu nem dancei com a parceira, ela não pôde, eu dancei com a Giza Nogueira. Tia do Diogo Nogueira. Tia do Diogo Nogueira, que faziam aquelas mesas, na verdade estavam fazendo figuração ali, todo mundo curtindo o Clube do Samba, que estava sendo gravado, Sérgio Cabral comentando, e eu tirava alguém para dançar na pista. Mas você também dançava na casa do Sérgio, de brincadeira, nas festas, e a galera ali te pedia para dar aula de dança. Ali que começou a história da aula. E foi a Magali, a esposa do Sérgio, e a Lotus Oliveira, amiga dela, que começaram a coordenar essa coisa do mulherio querer dançar, porque era muita gente querendo dançar, e eu às vezes queria beber uma água, tomar um refrigerante, não sei o que e tal, ou eu respirar um pouco, e eu já estava com a minha atual mulher, a Raquel,
E isso causava um certo transtorno, até que elas organizaram. Não, vamos lá, vamos fazer uma ficha aqui. A Rogéria vai dançar, a Rogéria fura lá o nome da Rogéria. A Rogéria agora vai esperar terminar o último para voltar para a Rogéria. Aí elas fizeram o famoso cartão. E dali é que eu vi a necessidade de eu ensinar. Quer dizer, a necessidade, as pessoas me pediam muito. E até então, eu não tinha uma forma didática, eu ainda estava estudando pedagogia. Então eu diria que a pedagogia... Você dançava por puro talento. Puro talento, e ensinava assim, vira para cá, vira para lá. Eu me lembro dando aula para Maria da Conceição Tavares, a portuguesa, a economista. Sim. E eu dando aula para ela dizia, Carlinhos, dançando comigo, e ela dizia assim, Carlinhos, se o Tancredo Neves for eleito, nós estamos bem. Agora, se o Maluf for eleito, ela me largava, nós estamos... E eu não tinha essa didática, eu me divertia muito mais, porque era aquela terapia de eu sair da instituição de um trabalho tenso e partir para algo que me esparecesse a cabeça. Foi uma Exato. janela então fantástica. A pedagogia que me deu fazer um famoso palco sobre rodas, que era um projeto que tinha na Secretaria de Cultura, se não me engano. Que eu ajudei a elaborar. Exatamente. Você lembra disso? Eu lembro disso, Rogério. E a gente saía com esse caminhão em Vila Kennedy, dos lugares mais afastados da cidade, e eu dançava ali era uma dança que não tinha uma conotação tão profissional, apesar de estarmos ali profissionalmente. Mas aí é que eu digo que veio o caráter profissional que você incluiu a dança de salão nesse patamar. Aí eu comecei a usar pedagogia e comecei a encarar aquela dança que eu fazia ali, vou fazer aqui com a câmera. No salão era diferente. Para o público, eu já tinha que ter determinada postura para que meu rosto fosse visto. E não dançar com a dama assim, com a mão na frente dos nossos rostos. Segundo, eu estou dançando com a dama aqui, peraí, o ponto de vista da câmera é o público. Então ele está vendo as costas da mulher e às vezes não vê meu rosto, porque eu estou com o rosto dela aqui. Ou se eu viro, a dama está de frente, aparece o rosto dela e meu corpo. Peraí, então, para o público lateral, de um lado, para ver os dois, rosto a rosto, ou do lado de cá. Aí eu comecei a enxergar a dança de uma forma profissional. E o meu contato com Regina Miranda, que foi, mais uma vez, através dos projetos da Prefeitura e do governo do Estado, de estar dançando na praça, foi numa festa de aniversário da cidade do Rio de Janeiro, e depois que eu venho dançar na Cinelândia. E depois você veio dançar aqui comigo. Você esqueceu que eu te chamei? Exatamente. Quando a gente fez a rememoração da morte de Tiradentes. Da morte de Tiradentes. Você dançou aqui na frente, Exatamente. Foi fantástico. E ali que eu conheci Regina Miranda. Isso, e essa história você vai contar pra gente daqui a pouquinho, porque a gente tem que fazer um rapidíssimo intervalo. E é lógico, você não vai sair daí, porque o papo está maravilhoso e a gente volta já já. É rapidinho.